com relação à academia de polícia? Que você já era um cara que já chegou mais preparado, que já vivia isso há bastante tempo, por conta da experiência. Mas você vê que a pessoa, não, passou no concurso, vai pra academia, que somente com aquele treinamento ela já consegue exercer a profissão, que é algo básico, algo avançado, como é que funciona? Então vamos lá. A academia de polícia ela é muito importante. Por que ela é importante? Ela vai te ensinar os meandros de uma instituição que é a polícia. A polícia é uma grande empresa e ela tem regras internas. Isso a gente não aprende na faculdade. Eu não aprendo. Você tem hierarquias, você tem normas, você tem portarias, você tem N situações que você tem que aprender. Outra coisa, eles tentam na academia de polícia passar o prático. Outra coisa que a Polícia Civil sempre fez foi, durante o período da academia, você é designado para à noite ficar em alguns plantões para, do lado de um delegado que já está trabalhando, olhar como funciona. Então isso é fundamental. Isso é fundamental. Então eu fiquei meses frequentando delegacias, até a mais do que era obrigatório, para ver as decisões tomadas por um delegado mais experiente. Então eu posso te dizer que no meu caso, quando eu fui a primeira vez assumir um plantão policial, eu posso te garantir que eu tinha tudo na mão. Eu sabia tudo o que fazer, apesar de 22 anos. Então a pessoa podia me ver, esse cara é um garoto. Só que toda essa bagagem anterior me dava respaldo de não errar, de fazer justiça e fazer um inquérito policial bem feito. E antes de entrar para delegado, que no passado, quando você era adolescente, você tinha uma expectativa, até mesmo antes de entrar para o cargo. Depois que você entrou, era aquilo que você esperava? Era algo diferente? Como que se desenvolveu isso? Então, essa pergunta ela é muito interessante e a resposta que eu vou dar, quem estiver me assistindo e for funcionário público, ela vai ter um espelhamento. Tá? Então, vamos lá. O serviço público, seja ele policial, seja ele judicial, seja ele na área da saúde, não importa. O serviço público, ele é amarrado em normas antiquadas. O serviço público, ele é amarrado em sistemas que não funcionam, mas o serviço público carrega esse sistema nas costas. Eu vou te dar um exemplo muito simples. No colégio público, sempre teve uma das cadeiras era inglês, concorda? Sim. Então o cara estuda inglês no primário, no antigo primário, no ginasial, no antigo colegial, agora no ensino fundamental médio. E aí quando ele termina, você pergunta para ele, você sabe falar inglês? Ele falou, não sei falar. Aí você fala, mas pera um pouquinho, você estudou todos esses anos e não consegue falar inglês. Então, você pergunta, é um erro no formato educacional. Assim como outras matérias. Isso não é corrigido. Então, no serviço público existe uma burocracia tradicionalíssima que o funcionário público se acostuma. E no se acostumar, ele introjecta essa burocracia e ele leva até a aposentadoria. Eu, jovem, querendo produzir, eu queria esclarecer crimes. Eu queria ajudar vítimas. Se a vítima morreu, eu queria dar um respaldo para a família. E aí eu comecei a ter um embate dentro da instituição. Porque eu propunha algumas mudanças e eu percebia que a minha chefia falava, esquece isso, não é assim que funciona. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você pega um avião, num determinado momento daquele voo, a pessoa fala assim, no alto-falante, olha, agora nós estamos passando pela cidade de Goiás. Nós estamos a 3.000 pés de altitude. Eu te pergunto, o que me interessa a saber que nós estamos em 3.000 pés de altitude? Pra quem tá no avião buscando chegar no destino, O tudo que faz, me né? interessa saber se eu estou passando por Goiás, se eu não estou conseguindo ver nada que tem nuvens? Aí você vê, isso é uma coisa completamente absurda. Mas muitas companhias mantêm. Não conseguem perceber que aquilo não faz sentido. Ela está mais perturbando quem está querendo, eventualmente, dormir. E o serviço público tem muito disso. Tá? Se você conversar com um funcionário público da Ativa, se você trouxer aqui no podcast um funcionário público da Ativa, ele não pode tecer críticas à instituição. Ele não pode.
Porque todo funcionário, seja público ou privado, ele não pode falar mal de quem paga os seus salários. Mas se você conversar com policiais, juízes, promotores, policiais militares que se aposentaram, eles vão ficar aqui horas e horas falando, olha, eu tinha que fazer isso, era uma bobagem. Olha, eu tive uma carreira de 30 anos como juiz e eu achei que não valeu a pena. Então todo mundo percebe, quando se aposenta, que o serviço não anda. E infelizmente isso não muda. É uma tradição brasileira de um funcionalismo público muito engessado. E eu tive realmente uma crise com 26, 27 anos, quando eu percebi que eu trabalhava e aquilo não funcionava. Né? E aí, naquela oportunidade, eu acabei fazendo cursos na área emocional e, através desses cursos, eu percebi que eu me via aposentado. Então, você imagina um rapaz de 28, 29 anos já se vendo aposentado. E eu já ouvi muito funcionário público que não tem nem 30 anos e já está pensando quando que vai se aposentar, quantos anos faltam, né? Então... E aí a vida dele passa a ser uma vida estreita numa caixinha. Então, eu me recordo, num dos exercícios emocionais que eu participei, eu consegui me ver aposentado. Eu consegui me ver todos os próximos anos o que ia acontecer comigo. Eu ia ser promovido, aí quando você é promovido de carreira, 5% a mais do salário, quando completar 20 anos tem mais um aumento. São as classes, né, da As polícia. classes. E aí eu me vi aposentado. E eu sempre fui uma pessoa muito criativa, e eu falei, cara, eu não esperava isso. E aí eu tive uma ideia de escrever um livro. Qual que era a minha ideia de escrever o livro? Uma coisa muito simples. Eu atendia as vítimas na delegacia e eu percebia que as pessoas eram vítimas simplesmente porque elas se colocavam numa posição favorável ao criminoso nas ruas. Era nítido isso. Era nítido. E a partir daí, eu resolvi escrever um livro chamado Como Conviver com a Violência. Lancei esse livro na Bienal do Livro, na época, pela Editora Moderna. Mas é claro, era o primeiro livro, eu nem sabia. A minha intenção era colaborar com as pessoas. E eu lanço o livro no sábado e no domingo. Na segunda-feira me toca o telefone e me surge uma entrevista para dar na Rede Globo, no programa SPTV, primeira edição, com Chico Pinheiro e Mariana Godoy. E aí vou eu, nos estúdios Globo, jovem, delegado, com o livro na mão, para dar uma entrevista. E as pessoas, na época, eu fui apertado nessa entrevista, dizendo o seguinte... Espera um pouquinho, você é delegado de polícia. Você tem que dar segurança para as pessoas. Como é que você quer escrever um livro para ensinar as pessoas a não serem assaltadas? Aí eu expliquei que eu sou um só. Eu não tenho como proteger todas as pessoas ao mesmo tempo. Mas que eu podia usar a minha experiência através de um livro e ensinar as pessoas a minimizarem quase a zero o risco de um assalto nas ruas, tanto a pé como no veículo. E a partir da Rede Globo, outros canais me chamaram, foram me chamando, e eu comecei a ser conhecido na mídia. A partir daí, ainda trabalhando como delegado, eu me decidi que eu deveria passar o conteúdo do livro através de um evento de palestras. Então eu fui fazer um curso na época no Senac, para ser palestrante, fiz um outro curso na época na Vila Mariana, do Instituto Americano, e aprendi a ser palestrante, e aí comecei a oferecer, na época, via fax para as empresas. E no final eu viajei o Brasil, fazendo eventos para grandes empresas, fazendo essas minhas palestras, ensinando colaboradores executivos a não serem assaltados e nem vítima de golpes. E, paralelamente, eu ia levando a minha carreira de delegado de polícia. E teve algum conflito entre essas duas carreiras, dentro da polícia? Alguém reclamar ou não? Foi tranquilo? Olha, não teve reclamação e nem poderia ter, porque o policial, nos seus horários de folga, pode ter atividade educacional. Então, eu exercia uma atividade educacional. Só que eu ganhava mais com livros e eu ganhava mais com palestras do que na própria polícia. A polícia, ela nunca ganhou bem e nunca ganhou mal. A polícia ganha de forma mediana, ok? Comparada com outras profissões meio que correlatas. Mas eu consegui, nos horários de folga, ter atividades paralelas, principalmente nessa área educacional. Eu trouxe um presente para vocês, que é o meu último livro. Ah, legal. Que é o Paixões Perigosas. Então, isso aqui é um presente que eu dou para vocês.
Aqui tem 14 histórias de casais que se relacionavam afetivamente ou sexualmente. E num determinado momento, alguém morreu. E aí aparece um policial, normalmente um delegado, que com toda a sua experiência, no final da história ele desvenda o crime. Esse é o primeiro presente que eu trouxe para vocês. Só que tem um segundo presente. Só que esse segundo presente é secreto. E o público não vai ficar sabendo, então. O público não vai ficar sabendo, mas eu quero adiantar para vocês por curiosidade. Eu gostei muito, estou gostando de estar aqui com vocês, porque, como eu disse, eu tenho irmãos gêmeos. Tá? E eu quero contar para vocês uma experiência dos meus irmãos gêmeos. E essa experiência vai ser de grande valia para vocês. Como é uma experiência pessoal, familiar, eu não quero dividir com o público. Mas terminando aqui o nosso encontro, eu faço questão de tomar mais um café e passar uma grande experiência de vida que eu acredito que vocês vão levar para a vida. Mas um primeiro presente. Show, fechado. Aqui. Muito obrigado. E para quem se interessou pelo livro, onde comprar? Hoje é tudo internet, né? Internet. Infelizmente, nós não temos livrarias no país. Sim. Você roda e você não encontra livrarias. Eu sou de uma época que eu ia em um monte de livraria e foram tudo fechando. Eu acredito que vão fechar todas e você vai ter que comprar hoje livro pela internet. Eu não consigo ler livro online. Não consigo. Kindle também não? Não consigo. Eu tenho que pegar o livro, eu tenho que sentir o papel, eu gosto de rabiscar. Mas o jovem gosta de ler digitalmente. Mas vão acabar as livrarias, né? A tendência é você ter... Um livro fica caro em comparação com um livro digital que não custa nada, é só a pessoa te enviar. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link da descrição.